É incrível, né? Deus é maravilhoso. Sejam todos muito bem-vindos aqui, viu? Muito bem-vindos. Antes da gente começar a nossa conversa hoje sobre o que Deus quer trazer para mim e para vocês, porque Deus também traz para mim, eu quero primeiro dar as boas-vindas, que eu estou vendo que tem gente que veio aqui pela primeira vez, e é muito bom ter vocês aqui, vocês que estão vindo pela primeira vez. Aqui é a casa de Deus e a casa do seu Pai, então seja sempre muito bem-vindo. E eu quero orar. Eu quero orar porque a gente tem uma caixinha de pedidos ali na entrada da igreja, onde as pessoas escrevem os seus pedidos, dobram, colocam lá na caixinha, né? E a gente ora por aqueles pedidos sem saber do que se trata, porque é entre você e Deus, né? Não é comigo. E eu sei que várias pessoas também pedem oração pelo Instagram, pelo YouTube, vários lugares diferentes, né? Se você não teve tempo ou você não sabia que a gente ora aqui pelos seus pedidos, você coloca em pensamento também agora, não tem problema não. Eu vou orar com você, para que Deus possa abençoar a sua vida e a vida daquelas pessoas que vocês amam, tá? Então fecha os olhos e ora comigo. Senhor nosso Deus, Pai amado, eu apresento agora a Ti, Senhor, os desejos do coração dos meus irmãos, das minhas irmãs. Pai, o Senhor sabe as dificuldades, o Senhor sabe os sonhos, o Senhor sabe pelo que eles passam, Senhor, e o Senhor sabe quais são os milagres que eles pediram na sua presença, Senhor. Eu não sei de nada disso, mas o Senhor sabe todas as coisas. E o Senhor sabe também que os seus planos são muito melhores e maiores do que aquilo que nós desejamos. Então eu quero primeiramente pedir, Senhor, que qualquer pedido, qualquer desejo do coração, qualquer sonho que não esteja em conformidade com seus planos para nossas vidas, Senhor, não realize. Não realize e tira do nosso coração, para que nós possamos parar de sonhar e desejar coisas que não estão em conformidade com o seu desejo para a nossa vida. Agora, Pai, aquelas coisas que estão sim em conformidade, eu te peço que o Senhor realize conforme o teu querer. Que o Senhor nos coloque na posição de receber. Que o Senhor mude o nosso pensamento, mude o nosso ser, da maneira que precisa ser mudado. Nos coloque na posição para receber aquilo que é teu, Pai. Senhor, derruba todas as muralhas, todas as barreiras, tira toda pedra de tropeço, toda palavra lançada, toda maldição, toda macumbaria, tudo que não é seu, Pai. Tira agora, tira tudo o que impede as nossas vitórias segundo o seu projeto, Senhor. Lança por terra, Pai. Senhor, abre portas onde não existem e nos ajude a atravessar essas portas. Faça o seu milagre, porque nosso Deus é um Deus de milagre. Nosso Deus não é um Deus de vitória pela metade, nosso Deus é o Deus da vitória real. E nós entregamos a Ti, Pai. E nós já agradecemos, porque sabemos que a vitória virá, em nome de Jesus. Amém? Eu vou pedir para que você possa abrir a sua Bíblia agora, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Se você não tem Bíblia, senta próximo de alguém que tenha. Se você está preocupado, às vezes não conhece alguém, está preocupado de sentar próximo de uma outra pessoa num momento desse, só depois fecha o teu coração, fecha os seus olhos e liga o teu coração, porque eu vou ler a palavra. Né? 2 Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler a partir do 7. As pessoas que encontrarem, se coloquem de pé, por favor. 2 Coríntios 4, versículo 7. E diz assim a palavra do Senhor. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós,
para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Podem se sentar. Irmãos, um dia desse a gente estava conversando em casa e a gente estava se questionando. A gente conversa muito, eu e Tati, né, sobre as coisas de Deus. Normalmente a gente não tem resposta, né? É engraçado porque quem acompanha, por exemplo, o canal do Mentalidade, né, por onde a gente transmite os cultos, sabe que o canal surgiu porque a Tati tinha muita pergunta para mim, né? Quando a gente se casou, ela tinha muita pergunta. E eu não sabia metade das respostas, né? Eu continuo sem saber. A verdade é que, de repente, eu comecei a ter perguntas para ela também, né? À medida em que ela também foi crescendo nos caminhos de Deus. E aí foi bom porque ela também passou a não ter as respostas. Na verdade, a gente procura as respostas juntos, né? E a gente estava se perguntando e conversando um dia desses, e o meu questionamento era: por que existem pessoas que são tão usadas por Deus, tão usadas assim, Deus usa todos os dias para abençoar a vida de centenas, de milhares de pessoas, e essas pessoas estão sempre passando alguma dificuldade? E eu me perguntava isso, sabe? Porque a impressão que eu tinha, às vezes, é que essas pessoas passavam até mais dificuldade do que outras. E estão todos os dias sendo usadas por Deus. E todos os dias passando dificuldades, né? E eu não conseguia compreender tanto isso. E aí um dia eu estava conversando com o Jonathan, um colega nosso, que também é cristão, e eu falei isso para ele, e ele falou assim: Bruno, sabe o que eu acho? Eu acho que essas pessoas, elas oram tanto por todo mundo, e elas se colocam tanto na presença de Deus pelos outros, que eu acho que elas acabam atraindo tanta coisa pesada, né, para a vida delas, porque elas não se importam, né? Elas não se importam de padecer pelos outros, né? Elas não se importam de se colocar. E talvez você conheça alguma pessoa assim, a gente conhece algumas, e que são pessoas assim, né, que elas estão doentes, elas estão ruins, elas estão mal, elas estão cansadas, e parece que não existe para elas isso, esse doente, mal, cansado. Você fala: eu estou precisando de uma oração, a pessoa para e ora por você. Eu estou precisando de uma campanha de oração, a pessoa para e faz uma campanha de oração com você. E eu me perguntava por que essas pessoas passam tanta dificuldade, sabe? E eu comecei a pedir a Deus para que Deus mostrasse para mim na Bíblia o que é que acontece, sabe? E aí Deus me deu essa passagem. E na hora que eu li esse primeiro versículo, quando ele diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, aquilo me tocou tão fundo, sabe? Que eu pensei: Senhor, agora eu compreendo um pouco, porque as coisas de Deus são difíceis de compreender. Falei: agora eu compreendo um pouco mais. Se quando eu sou usado, por exemplo, vou usar o meu exemplo, às vezes eu oro por alguém e eu vejo que Deus age na vida daquela pessoa, né? Eu oro, vejo que aquela pessoa foi curada, ou aquela pessoa de alguma forma melhorou, ou aquela pessoa arrumou um emprego, ou, enfim, eu oro por aquela pessoa e eu vejo que eu fui usado para poder abençoar a vida daquela pessoa. Se as pessoas olham para mim e elas só veem coisas positivas em mim, elas só veem: nossa, como o Bruno é demais, como talvez as pessoas começassem a idolatrar o Bruno, sabe? E elas poderiam começar a achar que o Bruno é essa pessoa. Porque o Bruno é um cara excepcional, né? E a gente conhece, inclusive, pessoas assim, dentro de todas as igrejas, que vão atrás do Bruno da igreja delas, vão atrás do Beltrano, vão atrás da Mônica, vão atrás das pessoas da igreja delas que são usadas por Deus, sabe? E elas não percebem que elas deviam estar atrás de Deus, né? Elas não percebem que elas deviam estar simplesmente atrás das coisas do Senhor, né? E aí a gente continua lendo essa passagem e a gente vê Paulo falando algumas coisas muito interessantes, e eu quero fazer uma comparação aqui entre o que Deus fez na vida de Paulo e o que fez na vida de Abraão. Porque Deus tinha um plano na vida de Abraão. Abraão foi muito usado, né? Todos nós somos conectados a Abraão de alguma forma, né?
Deus falou para Abraão que os dele seriam multiplicados, né? Que tinham uma grande coisa para Abraão. Abraão foi um homem muito usado por Deus, inclusive, né? E Abraão foi próspero. Eu não estou querendo aqui dizer que as pessoas não são abençoadas, por exemplo, financeiramente, porque estão nos caminhos de Deus, ou não são abençoadas com saúde, ou o que quer que seja. Abraão foi próspero. Paulo passou por muita dificuldade, né? Paulo foi perseguido, Paulo foi preso. Paulo, inclusive, os próprios homens de Deus, em algum momento, questionaram se Paulo estava agindo certo ou não. Porque Paulo estava falando para os gentios, né? Então, Paulo parecia que estava sempre precisando provar alguma coisa. Paulo estava sempre com alguma dificuldade, algo que ele tinha que passar. E Paulo estava falando dele ali, das tribulações pelas quais ele passava. Então, a primeira coisa que eu quero que você compreenda é que Deus sabe como tratar cada vaso dele. Porque, às vezes, existem coisas que eu gostaria de ter na minha vida, de receber na minha vida, e eu não estou falando só de coisas materiais, pelo amor de Deus, tá? Não entendam isso. Mas, às vezes, eu gostaria de ter ou de receber determinada bênção na minha vida, e eu não consigo enxergar que aquilo não seria uma bênção. Eu não consigo enxergar que eu não seria o mesmo Bruno, que talvez eu não fosse usado do mesmo jeito, que talvez eu me perdesse, que talvez eu me desviasse, talvez eu não procurasse a Deus como eu deveria, ou simplesmente que as pessoas olhariam para mim e iriam achar que eu sou a pessoa que abençoa e não Deus. Então, Deus sabe o jeito dele agir com cada um de nós. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. E, às vezes, ele vai mudando isso ao longo da sua vida, inclusive, né? Porque você vai caminhando, você vai aprendendo outras coisas durante a sua caminhada, você vai se transformando, porque o Bruno que fala com vocês aqui hoje não é o Bruno que falava com vocês ano passado, e muito mais o Bruno que um dia Deus trouxe para a igreja, sabe? Então, e, às vezes, determinadas coisas vão até acontecendo, porque você se transforma em outra pessoa. Outra, né, completamente diferente. O Bruno que foi batizado e deixou para trás um Bruno que eu não quero trazer de volta na minha vida. Né? Um Bruno que ficou para trás assim que ele só nasceu da Lenita, mas ele não tem mais nada a ver comigo. Sabe? Então a gente também passa por isso. Mas eu achei tão bonito porque Paulo começa a dizer o seguinte: primeiro, que nós somos esse vaso de barro e que nós não devemos ser exaltados. É a primeira coisa que ele deixa muito claro. E depois ele começa a dizer que ele é cuidado, apesar dele passar essas coisas. Sabe? Ele é cuidado. Porque ele começa a falar assim: somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. E aí ele começa a dizer uma coisa que para mim foi muito bonita e tocou muito no meu coração, que ele fala assim, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus em nós, para que a vida de Jesus se manifeste também em nós. Então o que ele está dizendo é: eu vivo essa mortificação de Jesus em mim, para eu trazer para você essa vida de Jesus. E a mortificação de Jesus vive em mim, mas a vida de Jesus vive em você. Ele diz que a vida de Jesus também vive nele, mas que ele passa por isso para que a vida de Jesus possa viver na outra pessoa. Ou seja, ele se despiu de tudo. Ele se despiu de tudo. E quem de nós é capaz de se despir de tudo? Sabe? De limpar tudo da nossa vida, de tirar absolutamente todas as coisas, para que a gente possa simplesmente gerar a vida de Jesus em outra pessoa. Porque era sobre isso que nós estávamos conversando em casa um dia, eu, Tati, depois conversando com o Jonathan, esse nosso amigo, que essas pessoas que a gente vê fazendo isso, elas são pessoas que se despiram de tudo, que elas tiraram tudo delas, para que elas possam ajudar o outro. Que elas não colocam elas em primeiro lugar, que elas sempre colocam o outro. E isso não é qualquer pessoa que é capaz de fazer. Não é qualquer pessoa. E eu te digo mais, quando ele fala assim, porque eu vivo a mortificação do Senhor Jesus, sabe o que foi a morte de Jesus? Jesus não tinha pecado. Jesus só tinha amor para o outro. E ainda assim ele foi condenado. Ele não foi condenado porque ele estava em pecado.
Ele foi condenado para que nós pudéssemos ser salvos, né? Para que o plano de Deus pudesse se cumprir por meio dele. E quando nós nos colocamos como instrumentos, nós permitimos que o plano de Deus aconteça na vida do outro. E isso também é muito bonito, sabe? E eu vou te dizer, quanto mais você se despe, quanto mais você se limpa e você se deixa ser usado, mais você sente o amor de Deus presente na sua vida. Mais você se sente amado, mais você se sente querido. Por mais que alguém de fora olhe e fale assim, nossa, a pessoa devia estar correndo atrás de tal coisa, devia estar resolvendo isso na vida dela, devia estar resolvendo aquilo outro, você se entregou para Deus e você está sentindo um amor e está se sentindo completo de uma maneira tão grande, sabe? E poder se sentir completo assim é muito bom, sabe? Eu sei, por exemplo, de bênçãos que não vieram em determinadas horas na minha vida, porque se elas viessem, eu ia usá-las só para o meu proveito. Porque era o Bruno daquele momento em que eu queria receber determinada bênção. E elas vieram num momento em que eu pude usá-las em proveito do próximo. Em que eu pude usá-las para amar mais o próximo, para ajudar mais o próximo. E eu não estou falando isso para dizer que eu sou bom, porque eu tenho muito erro, eu tenho muito defeito, eu tenho muita coisa que eu preciso consertar na minha vida. Muita, sabe? Eu só estou dizendo é que nós, às vezes, devemos só nos colocar na posição de sermos usados. Só nos colocar na posição de sermos instrumentos, porque Deus quer usar cada um de nós como instrumento. Ele tem esse desejo. Repara que ele não tem essa necessidade. Deus não tem necessidade de você. Ele tem desejo de você. É diferente. Deus tem ciúmes. A Bíblia diz que ele tem ciúmes de você. Quando você se dedica a outra coisa, quando você se entrega a outra coisa, Deus tem ciúmes de você. Ele tem um amor por você. Ele tem um desejo de usar você. E cada um de nós é usado de uma forma diferente. Cada um de nós pode passar amor de uma forma diferente. Eu vou me conectar com uma pessoa, você vai se conectar com outra. Às vezes vai chegar uma pessoa aqui na igreja que é mais jovem do que eu, e a pessoa vai olhar para mim e falar assim, aquele pastor mais velho lá, tal. E às vezes vai encontrar o Davi, vai encontrar a Miriam, e vai se sentir em casa. Cada um de nós pode ser usado de um jeito. Agora, não ache que porque você é usado por Deus, você vai ser melhor do que alguém. E não ache que se uma pessoa que está ao seu redor está passando por tribulações, é porque ela não está firme nos caminhos de Deus, sabe? Porque isso é outra coisa feia que eu vejo, que é crente tentando julgar o nível de crentice do outro, o nível de conexão e de comunhão que aquela pessoa tem com Deus. É incrível isso, sabe? Eu até não ia falar disso não, mas eu vou falar, que minha mãe não está aqui mesmo, mas ela está assistindo, depois ela vai reclamar comigo. Mas o que acontece? Eu fiz uma tatuagem no meu braço, escrevi Jesus em aramaico. Está escrito Yeshua. E eu escrevi Jesus, e na hora que eu fiz a tatuagem, eu falei, Senhor, eu estou consagrando o meu corpo a Ti. E eu não contei para minha mãe. Imagina, eu tenho 44 anos, eu não contei para minha mãe. E aí eu deixei para ela ver, só no dia que já estava pronto. E aí eu falei para ela, eu brinquei com ela e falei assim, mãe, está escrito paz e amor em sânscrito, né? Só para ver o que minha mãe achava. Para deixar ela mais nervosa com isso mesmo. Mas tudo bem, ela entendeu logo e tal, mas não é aí onde eu quero chegar, não. O que aconteceu? Aí eu vim pregar. Eu vim pregar logo em seguida, e aí a Tati e a minha mãe falaram assim, usa uma blusa, esconde a tatuagem, que você vai ficar como é que é a palavra? Escandalizando as pessoas. Você vai escandalizar as pessoas, então esconde a sua tatuagem e tal. E eu fiz isso, sabe? E eu fui e preguei com uma blusa. Estava até meio ardido assim, eu botei a blusa por cima, tal, não sei o quê. Aí, quando eu fui pregar hoje, e eu fui organizar as minhas coisas e tal, aí o Senhor tocou no meu coração e falou assim, vai do jeito que você é, porque eu te fiz do jeito que você é, do jeito que você vai se conectar com quem você tem que se conectar. Eu falei, se o Senhor está mandando, quem sou eu para dizer não? Sabe? Porque cada um de nós
tem as suas conexões com Deus. E você não pode olhar para o outro e pensar assim, nossa, aquela pessoa não está tão firme nos caminhos de Deus. Porque ela faz isso, porque ela faz aquilo outro, porque ela está de tal jeito, porque ela está de não sei o quê. A gente tem mania de julgar demais o outro, sabe? Ou isso que eu estou dizendo, a gente vê a pessoa passando por uma dificuldade e a gente pensa, orou pouco, falta jejuar, falta orar. Você não sabe o que Deus está fazendo com aquela pessoa. E eu ainda te digo mais, tá? Pode ser que se você estivesse no lugar daquela pessoa, você não estivesse nem de pé. Porque talvez você nem aguentasse. Talvez a sua fé nem fosse tão forte quanto a daquela pessoa. Talvez você nem estivesse aguentando aquilo tudo. Quantas são as pessoas que julgavam Paulo, que se tivessem passando as coisas que Paulo estava passando, já não tinham desistido? Já não estavam mais falando de Deus. Já não estavam mais falando para os gentios. Porque era muito fácil falar só para aquelas pessoas que de alguma forma tinham seguido a lei. Tá? E aí, o que foi que aquelas pessoas começaram a criticar em Paulo? Elas começaram a dizer que não bastava Jesus. A pessoa precisava de ter Jesus e precisava ter a antiga lei para poder ser salva. E Paulo estava dizendo, não, você é salvo porque Jesus fez o sacrifício por você. E ele passou perseguição. E ele fala, perseguido, mas não desamparado. Abatido, mas não destruído. Trazendo toda a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. É muito bonito isso. Ele continua dizendo assim, olha, e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. E eu gosto no final, quando ele ainda fala assim, ó, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Quantas das coisas que você procura todos os dias na sua vida são eternas? Quantas? Quanto tempo você gasta no seu dia procurando as coisas que são eternas? E quanto tempo você gasta no seu dia procurando as coisas que acabam logo e ficam aqui? E eu sei que, infelizmente, eu gasto mais tempo nas coisas daqui. E eu procuro inverter isso em vários momentos da minha vida. E não é fácil. Não é fácil. Porque a gente está ali no mundo, você está trabalhando, você está resolvendo as coisas do mundo, você está cuidando dos seus filhos, você está cuidando da sua esposa, você está cuidando da sua casa, você está fazendo as coisas do seu dia a dia. E, de repente, você vê e você não fez as coisas de Deus. E você não se entregou para Deus, e você não foi usado por Deus. E talvez seja por isso que eu gosto tanto de terça-feira. Porque como terça-feira eu tenho que vir, eu tenho um compromisso, eu tenho que chegar aqui, eu tenho que falar de Deus, eu não posso marcar compromissos. Eu não posso marcar compromissos de manhã e à tarde, por exemplo. Às vezes eu até faço uma coisa ou outra, mas eu não posso. Porque senão como é que eu vou preparar aquilo que eu vou falar de Deus aqui? Né? E talvez os meus dias todos devessem ser assim. Quantas vezes você faz isso realmente? Quantas vezes você usa o seu tempo para pensar nas coisas que são eternas? Ou quantas vezes você se despe de si mesmo, das suas necessidades, das suas dificuldades, para pensar na dificuldade e na necessidade da pessoa que está do seu lado? E olha, pensar na pessoa que a gente ama é até fácil, né? Mas e aquela pessoa que a gente não ama? A gente passou uma coisa essa semana, uma pessoa que me deixou muito chateada. Muito, muito chateada. E é uma pessoa por quem eu oro muito. E a primeira coisa que eu pensei é, eu estou chateado, não sei como isso vai se resolver. Está na mão de Deus, mas eu não vou deixar de orar por essa pessoa. Não vou. Porque isso eu não vou deixar Satanás fazer na minha vida. Porque talvez eu seja a única pessoa que ora por essa pessoa. Eu não duvido não, tá? Que eu seja a única ou das únicas. Né? Das únicas porque eu oro junto com a Tati, inclusive. Mas talvez nós sejamos as únicas pessoas que oram por essa pessoa. E eu não vou deixar. Não vou deixar. Então eu queria te convidar a olhar as coisas sobre outra ótica hoje, sabe?
Primeiro, quando você olhar para as dificuldades do seu irmão, você não achar que o seu irmão orou menos do que você, ou que o seu irmão está sendo tratado demais, ou que o seu irmão está passando por alguma coisa. Não ache isso não, sabe? Às vezes só olha com amor. Eu queria que você só olhasse com amor e pare de julgar as pessoas. Essa é a primeira coisa que eu queria que você pensasse, sabe? A segunda coisa é você pensar em você mesmo, naquelas dificuldades, naqueles desertos, nas coisas que você passa na sua vida. Se por acaso você seria uma pessoa pior se você não passasse por aquilo. Será que você teria aprendido tudo o que você aprendeu? Será que você teria o amor que você tem pelo próximo? Será que você conseguiria olhar para uma pessoa que está passando isso que você está passando e você teria empatia por ela? Porque às vezes a gente só tem empatia por uma pessoa quando a gente passa por aquilo, sabe? Às vezes a gente consegue olhar, ter até pena, mas não consegue ter empatia. Então, será que você conseguiria olhar por isso? Sabe? Olha um pouco para isso, assim. E aí começa a pensar mais em como Deus pode te usar, não como Deus pode resolver para você. Porque várias vezes eu estou orando e eu falo, Senhor, eu sei que o Senhor não é o gênio da minha lâmpada mágica. E eu falo isso porque é um jeito de eu deixar claro para a minha mente e para o meu coração, sabe? Porque o gênio da lâmpada, você vai lá, esfrega e faz um pedido, né? É isso que acontece, né? Então, às vezes eu falo isso para Deus, eu falo, Senhor, eu sei que o Senhor não é o gênio da minha lâmpada mágica. Então, me faz enxergar qual é o seu plano. Me faz enxergar qual é o seu propósito. Porque, às vezes, é difícil a gente saber qual é o propósito, né? O que é que Deus quer fazer com a gente? Mas se a gente não cala e não escuta, se a gente só fala e pede, se a gente não escuta, como a gente vai ouvir Deus falar? Porque às vezes a gente tem só que calar. Só que calar. Sabe, quem me conhece, por exemplo, sabe que eu passei por uma separação muito difícil, e eu agora estou no segundo casamento, né? Quem me conhece sabe disso. E eu não falo disso com nenhum orgulho, porque eu acho que as pessoas deveriam se esforçar para manter os seus casamentos, né? Eu sei que eu passei por essa dificuldade e depois eu ficava me perguntando, nossa, por que eu passei por isso tudo? Por que as coisas aconteceram assim e tal? E sabe uma coisa que eu percebi? Exatamente essas coisas que eu estou falando com vocês. Primeiro, eu comecei a ter mais empatia por quem passa por isso. Porque antes eu só achava que a pessoa era fraca e ela não tinha segurado o casamento dela direito, sabe? Então eu passei a ser uma pessoa... baixei minha bola, sabe? E comecei a ter mais empatia pela pessoa. Segundo, eu comecei a me deixar ser usado mais nessa área, porque eu sei o que é que eu devia ter feito e não fiz. Então, eu consigo enxergar e falar isso. Esses dias eu estava conversando com o meu personal, e aí ele falou que estava se separando. Separou já, até está mudando em outra casa e tal. E a minha conversa com ele inteira era, não faz isso não. Oh, não faz isso por causa disso, age assim, age assado, não sei o quê. E eu falei, talvez eu seja a pessoa que você nunca achou que ia te falar isso, porque você está me vendo no segundo casamento, deixa eu te dizer por quê. E falei. Então, assim, eu estou te dizendo que Deus tinha esse plano disso acontecer na minha vida? Não, não tinha, porque eu não sei. Eu sei que não tinha. Eu é que fui contra o plano dele. Eu é que fui errado, eu é que fui lá e me separei. E quando Deus permitiu que eu casasse com a Tati e que a gente pudesse resgatar a vida um do outro, que a gente pudesse ser esse resgate que a gente é na vida um do outro, eu entendi como é que eu podia usar algo que eu fiz ruim e errado e usar para o bem das outras pessoas. Sabe? Porque a gente começa a entender que a gente não é o centro da vontade de Deus no universo. Deus te ama, Deus quer te ver bem. Deus quer restaurar coisas na sua vida, mas Ele também quer te usar. Às vezes você tem problema com um filho, e um dia Deus vai te usar para ajudar pessoas que estão tendo o mesmo problema com os filhos. Às vezes você tem um problema de saúde, e Deus vai te usar para isso também. Paulo era um homem muito inteligente, muito estudado, inclusive. Imagina se tudo na vida de Paulo fosse certinho e fosse só bênção, e ele se desse só bem, talvez ele ia achar que ele era o supra-sumo, a melhor pessoa do mundo para poder falar de Deus para todo mundo, sabe? Então era bom que ele tivesse o espinho dele. Era bom que isso acontecesse na vida dele, para que ele pudesse entender que ele era um vaso de barro.
Porque às vezes a gente acha que a gente é demais. Às vezes a gente acha que a gente é bom demais, sabe? E a gente não pode. A gente não pode deixar de ajudar. A gente não pode deixar de ser usado. A gente não pode deixar de ser instrumento. A gente não pode deixar de colocar outra pessoa em primeiro lugar. Mas a gente também não pode ter a vaidade de achar que aquela pessoa ia ser abençoada se não fosse a gente. Que ela não ia ser abençoada sem a gente. A gente não pode deixar isso subir na nossa cabeça. E às vezes você vai passar mais perrengue por causa disso. Você também não pode achar que o fato de você ser muito usado significa que tudo na sua vida tinha que dar certo. Porque lembra, Paulo falou, são os vasos de barro, são as perseguições, para que a gente possa mostrar para o mundo que não é a gente, mas é Deus. É a imagem de Deus ser refletida em nós. Não a pessoa olhar para você para ver Deus. Sabe? É diferente isso. É diferente. A gente precisa deixar ser usado. A gente precisa ter o coração mais entregue. A gente precisa se doer com a necessidade do outro. As pessoas vão muito para as igrejas hoje esperando os pastores falarem de prosperidade. E nada de mal com isso, porque Deus tem bênçãos do reino para a vida de todo mundo, assim. O errado é a pessoa achar que é isso que ela vai encontrar na igreja. Não, ela vai encontrar isso quando Deus fala assim, olha, me coloque em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. A gente tem que ir para a igreja procurar amor. Procurar o amor que existe diante de nós, o amor que existe em Deus por nós e a forma como a gente pode transbordar esse amor para todas as pessoas ao nosso redor. E amor a gente dá sem medida. É por isso que essas pessoas se despem. Porque amor a gente dá sem medida. A gente só deixa ser usado. A gente só se permite ser usado. E se permitir ser usado, não é aquela pessoa que tem um estudo profundo da Bíblia, não. É aquela pessoa que deixa o Espírito Santo falar por meio dela. É aquela pessoa que estende a mão. Eu conheço pessoas que foram para a igreja só porque se sentiram amadas. Uma delas está aqui, porque ela já falou isso mais de uma vez, que quando ela foi para a igreja dos crentes foi onde ela sentiu amor. E isso ficou marcado na minha vida. Não sei nem se ele se lembra disso, mas ficou marcado na minha vida, não vou esquecer disso nunca. Porque eu pensei, nossa, alguma coisa a gente fez certo, porque a gente deu amor para ele, sabe? E isso é muito importante. Não foi nenhuma pregação, não foi nenhum estudo bíblico, foi o amor de Deus que transbordou. E todos nós, enquanto fazíamos isso, passávamos as nossas dificuldades. Você não vai parar, você não vai ser blindado, você não vai levar uma vida perfeita, sensacional, a minha não é, de ninguém aqui é, só porque você está sendo usado por Deus, não. Você vai sentir um profundo amor de Deus dentro de você e você vai se sentir mais completo do que você jamais sentiu em qualquer momento da sua vida. Então, às vezes, você sente um vazio, você sente algo que te incomoda, você sente que precisa de alguma coisa para te preencher, e esse alguma coisa não é carro, não é casa, não é dinheiro, não é casar, não é ter filho, esse alguma coisa é preencher de Deus, preencher de amor pelo outro. Se deixa ser usado por Deus com amor pelo outro, para você ver como você não se sente completo. Como as coisas vão sendo acrescentadas e elas vão transformando na sua vida. E eu sei que é difícil a gente amar em momentos em que a gente passa dificuldade. Eu sei que é difícil, sabe? Mas é nesses momentos que a gente tem que amar mais. Esses são os momentos que a gente tem que expressar mais esse carinho pelas outras pessoas, sabe? É quando você realmente se deixa usar, porque você não está sendo usado só porque você está se dando bem. Você está sendo usado porque você quer esparramar o amor. Sabe? Usa o exemplo de Paulo na sua vida. Eu não sei quais são as áreas que Deus vai prosperar na sua vida, como prosperou na de Salomão. Eu não sei quais são as dificuldades que você vai passar na sua vida, como as que passou Paulo. Paulo foi preso, aconteceu um monte de coisa, né? Graças a Deus não passei nem metade das coisas que Paulo passou. Mas se um dia Deus quiser fazer, é o plano dele, está tudo bem. Sabe? Então só se deixa ser usado. Só se deixa ser usado. Eu queria fazer uma oração por vocês todos agora,
pedindo para que Deus possa mostrar para você de que forma Ele pode te usar mais, de que forma Ele pode te transformar mais, de que forma você pode ser um instrumento, sabe? Independentemente de como está a sua vida, as outras coisas são acrescentadas. A sua vida vai ser abençoada do jeito que Deus quiser. Mas eu vou orar para você agora, se você assim quiser e permitir, para que você possa ser instrumento de Deus, para que você possa ser usado por Deus para abençoar a vida de outra pessoa. Amém? Feche os seus olhos. Eu vou orar com você agora. Você que está aqui na igreja, se coloca de pé. Senhor, Pai amado, eu estou aqui na sua presença agora, Pai. Eu te agradeço por ser um instrumento, Senhor. E eu me apresento, e eu apresento cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui na igreja ou que estão nas suas casas, onde quer que eles estejam assistindo o vídeo, Senhor. Pai, eu quero te pedir que o Senhor coloque um desejo profundo no nosso coração de sermos instrumentos, de sermos usados por Ti. Senhor, eu sei que o Senhor não precisa, mas nós aqui estamos. Nós nos colocamos na Sua presença. Pai, transforma, quebranta o nosso coração, tira todo orgulho, todo sentimento que não é Teu. Enche dos sentimentos do Espírito, Pai. Nos prepara para sermos usados cada vez mais. Nós entregamos a nossa vida a Ti. Tudo que é nosso, nós entregamos a Ti agora e consagramos, Pai. E dizemos, sim, aqui estamos, Senhor. Pode nos usar, Pai. Nos usa, transborda, que nós possamos sentir o Seu amor cada vez maior, cada vez mais transbordante na nossa vida e que as pessoas ao nosso redor possam sentir o Seu amor também por meio de nós. Eu te agradeço por isso, Pai. Te agradeço, entrego a nossa vida a Ti, em nome de Jesus. Amém?